Bom, nós vamos continuar o nosso estudo sobre escatologia. No vídeo passado nós fizemos uma breve definição do que é escatologia e do que a escatologia trata. E nós dissemos que a escatologia bíblica é uma escatologia já inaugurada e que os últimos dias já começaram. Nós já estamos vivendo os últimos dias, né? Hoje nós vamos falar da divisão da escatologia. Os estudiosos costumam dividir a escatologia em escatologia geral, tá? Que fala dos eventos mundiais, que diz respeito a todas as coisas. Por exemplo, a escatologia geral, ela trata da vinda de Cristo, né? Então, na escatologia geral, nós vamos estudar sobre a vinda de Cristo, a ressurreição geral, né? Tanto de crentes quanto de ímpios, ressurreição geral, juízo final, tá? Juízo final, estabelecimento do reino, estado definitivo de tudo. Então, esses assuntos aqui nós vamos tratar dentro da escatologia geral, tá? E são assuntos que todos os que estudam escatologia têm que estudar. E todos têm que concordar, né? Todos têm que concordar que o Senhor Jesus virá um dia físico e publicamente, que todos vão ressuscitar um dia e que quando o Senhor Jesus voltar, ele vai estabelecer o juízo final em que todos serão julgados e então ele vai dar o veredito final sobre o destino de cada ser humano, o estabelecimento do reino eterno e o estado definitivo de tudo, ou seja, de maneira definitiva, né? Os salvos para o gozo eterno e os perdidos para o tormento eterno. Então isso é uma coisa compreendida e aceita por todos. A divergência vai estar naquilo que nós consideramos secundário dentro desses assuntos, né? Por exemplo, quando estudamos a segunda vinda, estudamos a respeito de arrebatamento, e também o milênio, né? E aí então a divergência vai estar se o arrebatamento é antes da grande tribulação, depois da grande tribulação, entendeu? Então aí vai estar a divergência. Se Jesus vem só numa vinda ou em duas vindas. A ressurreição geral, se todo mundo vai ressuscitar só de uma vez, ou se vai haver uma ressurreição primeiro dos crentes, depois dos ímpios, entendeu? Então isso é que vai ser a divergência entre os estudiosos de escatologia. Se o reino é agora, se é para o futuro, se o milênio é agora ou é para o futuro, enfim. Esses assuntos que são periféricos, que são secundários, quando vão acontecer e como é que vai gerar a divergência entre os estudiosos de escatologia. E aí vai surgir o amilenismo, pré-milenismo, pós-milenismo, os futuristas, os preteristas, que a gente vai falar um pouquinho mais lá para frente, né, no próximo vídeo. Mas essas escolas escatológicas vão surgir exatamente por conta dessas divergências nesses eventos, né? No entendimento desses eventos, a sequência, né, de quando e como vai acontecer, tá? Mas no geral, todos creem, todos aceitam que o Senhor Jesus virá um dia. Isso aí todo mundo concorda.
nós podemos dizer que dentro da escatologia, os assuntos essenciais são esses aí que eu coloquei aí. Há outros também, mas esses aí, né, que o Senhor Jesus virá, haverá ressurreição geral, todos vão ressuscitar um dia, tanto os crentes quanto os ímpios. Haverá o juízo final, o estabelecimento do reino eterno e o estado definitivo de tudo, tá? Além da escatologia geral, os estudiosos também dividem a escatologia em escatologia individual, que já não está mais relacionado com o mundo e com todas as coisas, e sim com o indivíduo, a pessoa individual, né? E aí, dentro da escatologia individual, nós vamos tratar do destino eterno de cada indivíduo. O que acontece entre a morte e a ressurreição. Se por um lado todos vão ressuscitar, a pergunta é: o que acontece depois da morte? Logo depois da morte, né? Entre a morte e a ressurreição. E aí nós vamos tratar, estudando esse ponto, né? Nós vamos tratar das doutrinas relacionadas ao tormento, se ele é eterno, se ele não é eterno, se o ser humano tem uma alma, se ele não tem uma alma, né? Nós vamos então falar do que acontece após a morte, tá? E também após a ressurreição. E isso de maneira individual. Já não é mais dentro da escatologia geral, tá? Então, aí está a divisão da escatologia. Os estudiosos costumam dividir a escatologia desse jeito aí, tá? Escatologia geral e escatologia individual. Escatologia geral trata do geral, né? A segunda vinda de Cristo, que é para todos. A ressurreição geral, o juízo final, estabelecimento do reino, estado definitivo de tudo. E a escatologia individual trata do destino eterno de cada indivíduo, o que acontece entre a morte e a ressurreição, tá bom? Então vamos ficar por aqui, para a gente não estender esse vídeo. E aí vamos depois gravar outro vídeo falando sobre as escolas escatológicas.